Fala galera ligada no canal, meu nome é Fernando, este é mais um Zonomista e hoje a gente vai falar um pouquinho do Mundial de Clubes da FIFA, Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Começou nesse sábado, não vou falar muito do jogo do Inter Miami, vou falar dos jogos do domingo, primeiro dia, de como foi a rodada para os brasileiros e lições que a gente pode tirar através disso, tá? Então vamos falar um pouquinho? Bora lá! O domingo começa com Bayern de Munique 10, Auckland City 0. Óbvio que eu não vou fazer, tá, uma análise desse jogo, até porque se eu fosse analisar ia se tornar algo um pouquinho injusto e muito fora de esquadro, porque a gente tem um time semi-profissional, que é o Auckland City. Quase todos os jogadores do Auckland City são jogadores nas horas vagas, tá? A gente tem até o goleiro do time falando, né, que ele teve que modificar as férias dele, que ia apertar o orçamento dele. O Auckland City é um time que vive de doações, é um time semi-profissional ali na Nova Zelândia. Do outro lado a gente tem o Bayern de Munique, um dos melhores times da Europa, time com Harry Kane, time com Manuel Neuer, time com Musiala, Olise, Thomas Miller, entre outros talentos aí. Eu escutei em alguns programas esportivos, escutei alguns colegas falando sobre a oportunidade de se tirar a vaga do Auckland porque não era um time profissional. E aí eu vou deixar o meu pensamento aqui a respeito sobre o tema. Eu sou extremamente contra, tá? Para mim, o clube ele tem que jogar. Independente de acontecerem essas goleadas, essas chapuletadas, como a gente costuma falar, porque a melhor maneira de fazer um time, um clube, um país, o futebol dentro daquele continente evoluir é trazendo ele para o universo futebolístico mundial ou de outros continentes para ele trocar figurinha, para ele trocar experiências, tá? E quanto aos que utilizam o 10-0 como argumento, não tem 15 anos que teve seleção tomando 7 aí em Copa do Mundo, tá? Não vou fazer o comparativo, não estou comparando o Brasil com o Auckland City, mas só estou dizendo, goleadas acontecem também. Aí não vou me privar só de times aí. Eu vi o Barça do Messi levar 8, por exemplo, do Bayern de Munique. Tá? Só para deixar bem claro aí que pode acontecer. Acho muito positivo e vou citar até as outras... os outros continentes como exemplo, tá? Quando a gente tem a Ásia, quando a gente tem a África, que não participavam das Copas e começam a participar, né, ali das Copas do Mundo da FIFA na década de 70, mais precisamente na Copa de 74, você pega os times africanos, era um amasso dos europeus, dos americanos, tá? Apanhava que nem cachorro morto. A mesma coisa os times asiáticos. Só que isso não significa que não foi benéfico de determinada forma para eles. Vou colocar entre aspas, porque também ninguém gosta de tomar goleada, tá bom? Mas de certa forma foi benéfico. Hoje você vê a seleção do Marrocos, né, brigando pelo pódio. O Marrocos não foi terceiro lugar na Copa de 2022 porque a Croácia foi um pouco mais competente nos pênaltis. Aí você tem, por exemplo, a boa safra da Nigéria, Camarões que teve uma ótima safra. E por aí vai, sabe? Você olha também, vou citar a safra de 2002 da Coreia do Sul, que foi muito boa. O Japão teve boas safras também, segue com boas seleções até hoje, com uma ótima safra também, tá? Então, se você pegar e for mapear, a gente está falando de quase 3 décadas que se passaram, quase 5 décadas que se passaram desde a década de 70 para cá. E, assim... Foi com quase 3 décadas de diferença que você conseguiu notar que essas seleções, de certa forma, conseguiram uma safra para poder competir. E é isso que eu acho que tem que acontecer. Ah, mas o Auckland City é semi-profissional. Gente, o único time que é profissional na Oceania, tá? É o Wellington Phoenix, da Nova Zelândia. Só que o Wellington Phoenix, ele joga na Confederação Asiática, ele joga na Ásia, tá? Ele não joga na Oceania. Então... Para efeitos de comparação, quem está resolvendo, quem está ganhando, quem está decidindo lá na Nova Zelândia é o Auckland City. Por isso ele está bem ranqueado e bem qualificado para o Mundial. Tá? As partidas têm
o preceito de equidade, tá? Para quem não sabe, são as condições iguais. Então, por exemplo, o Bayern vai ter o campo que ele vai jogar, com o juiz apitando, com bandeirinha apitando, com o instrumento de VAR, todas as câmeras a seu favor, assim como o Auckland City, tá? Então, todos os princípios isonômicos são apresentados. Qualidade entre jogadores, qualidade entre equipes, aporte, parte financeira, sabe? Aí já é outra história. O Auckland City está eleito porque ele tem qualificações para isso. Essa é a base que eu vou deixar. Agora vamos falar sobre o jogo que mais teve disparidade, que foi PSG 4, Atlético de Madrid 0. O jogo que mais teve disparidade, na minha opinião, no domingo. O PSG que veio sem duas peças importantes. O Dembélé estava lesionado, o Barcola estava lesionado. O jogo foi em um horário muito quente também, tá? A média estava em 36 graus, então dava para notar que você não ia ter muita correria. Tanto que o PSG, ele bate no Atlético, né? Ele dá uma porrada no Atlético sem forçar a barra. O PSG, ele não forçou, ele administrou o placar. Ele poderia, se ele quisesse forçar mesmo, pisar no acelerador, ele teria feito mais coisas. Algumas coisas me chamaram a atenção desse PSG. Como o Dembélé não tava, né, o Doué foi fazer as vezes do Dembélé como um 10 ali, tá? Recuava para fazer um 10, ficava atrás do atacante. O atacante, o camisa 9, era o Gonçalo Ramos. Não acho que ele foi bem. Acho que ele queria ser muito salvador da pátria, atrapalhou jogadas, tomou decisões erradas. Acho que ele estava muito na ânsia de marcar, justamente por ser um camisa 9. Não estava marcando tanto há tanto tempo. Então acredito que isso acabou atrapalhando ele e o jogo do PSG. O PSG chegou em um determinado momento do jogo, vou deixar até o card aqui para vocês verem, que ele atinge 82% de posse de bola, um determinado momento do jogo. E o Atlético de Madrid só tem 18% da posse, tá? Com 19 minutos tem o primeiro gol, né? A bola chega pro Kvaratskhelia ali do lado direito. O Kvaratskhelia domina, meio que faz a parede, toca para quem vem de trás. Quem vem de trás é o João Neves, que senta a mamona. Se eu não me engano é o João Neves, senta a porrada mesmo. O Oblak não tem muito o que fazer. E aí ficou mais tranquilo ainda do que o PSG poderia fazer. Tá? Ficou mais calmo ainda dentro do que ele poderia propor. Porque o PSG não ia apertar o cinto. O PSG não ia jogar no 2.0, né? Naquele calor de 36 graus num período. O jogo aconteceu às 4 da tarde. Então lá nos Estados Unidos a gente tem uma diferença de 4 horas de fuso. Então, o jogo lá estava acontecendo meio-dia. Num jogo de meio-dia, com um sol de 36 graus, o PSG não ia pisar no acelerador. Muito pelo contrário. Ia administrar a pequena vantagem que já tinha. O Atlético de Madrid não atacava, não oferecia perigo. Samu Lino numa partida muito ruim, tanto ofensivamente quanto defensivamente. O Julián Álvares voltava muito para buscar o jogo, e isso tirava o poder do Atlético de Madrid da parte ofensiva do campo. A mesma coisa o Antoine Griezmann. Acho que a questão da idade também já está começando a chegar para o Griezmann. E você conseguia notar que faltava qualidade, né? Na troca de passes. Faltava um pouco de qualidade. Alguns passes de 2, 5 metros os jogadores do Atlético estavam errando, né? O Barrios mesmo errou uns 2, 3 ali contados no primeiro tempo, por exemplo. E vou deixar agora também como uma menção a partidaça que fez o Nuno Mendes. O que o Nuno Mendes está jogando, gente, ele anulou o lado esquerdo do Atlético de Madrid. Saiu porque cansou, como também já tinha jogado a final da Nations, então o próprio Luiz Henrique acabou pegando alguns jogadores como Vitinha, né, como o próprio Gonçalo Ramos, como o Nuno Mendes, e acabou retirando eles justamente para evitar, né, uma questão de secar alto, que eles possam se machucar, né? Sentir que fique desgastada a musculatura do jogador. Vamos falar no português aqui, não é todo mundo que vai entender a questão do secar. No final do primeiro tempo, o Atlético tenta dar o primeiro ataque. E no primeiro ataque sai o segundo gol do PSG. Né? O Atlético não consegue mapear, ler bem a jogada, a bola
travada, se eu não me engano, acho que é o Pátio que trava a bola sobra no Donnarumma, tem o lançamento, a bola chega no ataque de maneira muito rápida. Do ataque ela chega nos pés do Kvaratskhelia, que vai puxando para o meio, encontra o Vitinha com espaço, o Vitinha livre, só tinha a marcação do Lenormand à frente dele. O Lenormand vai recuando enquanto o Vitinha vai adiantando, chuta para o gol, o Oblak não tem o que fazer, 2-0, a vantagem que já era boa, então fica mais tranquilo ainda. No segundo tempo, o Atlético tem o gol do Julián Álvares, que é bem anulado, porque o Koke, que tinha entrado também, já tinha feito uma falta no Doué no começo da jogada. Samulino saiu, não estava bem. E o PSG foi só controlando o jogo. Quem assistia tinha a noção, a impressão de que o PSG não ia colocar o pé no acelerador, porque já estava 2-0, era só uma questão de controle. Para forçar, como o Atlético de Madrid, com as mexidas do Diego Simeone, tinha ganho um pouquinho de campo, de força ali na frente, o Luiz Henrique, ele coloca o Mayulu, né? E numa jogada, um bate-rebate, a bola sobra para o Hakimi, que toca no Mayulu, ele acerta o canto do Oblak, 3-0 para o Paris Saint-Germain. Acho que o Atlético já estava entregue nessa hora. O Lenormand é expulso, acho que mal expulso, tá? Ele já tinha tomado o cartão amarelo, foi reclamar de uma determinada jogada com o juiz, acho que é o Kovacs, que não foi muito bem, tá? Vou deixar bem claro, não acho que foi uma grande arbitragem, chamou muito a atenção, estava meio perdido. E no lance do Lenormand, acho que já desandou a maionese para o PSG aumentar a vantagem. Final do jogo, teve uma bola ali na mão, se eu não me engano foi do Lenglet. E o Lee Kang-in, ele pega para bater o pênalti, ele só desloca o Oblak, 4-0, surra do PSG, espanco do PSG, num time que hoje é um time de primeira prateleira da Europa, tá? A gente tá falando do PSG, que é de alto nível, mas também a gente está falando do Atlético de Madrid, que é um time de alto nível na Europa hoje, de bom investimento, um time muito qualificado. E aí a gente chega, na minha opinião, no melhor jogo da noite, Palmeiras e Porto, Porto e Palmeiras, o primeiro embate entre um europeu e um brasileiro. O Palmeiras, ele começa razoavelmente bem, né? Ele tem a primeira chance com o Estevão, no erro de saída do goleiro. Vale o enfoque, o aviso, que o goleiro do Porto foi o melhor jogador em campo, tá? O Diego Costa, que hoje era um dos melhores jogadores do mundo, um dos melhores goleiros, e o melhor jogador do Porto hoje, com certeza, não pôde jogar, teve uma lesão, entrou, se eu não me engano, o reserva, agora me fugiu o nome. Ele fechou o gol contra o Palmeiras, fez defesas espetaculares. Mas vamos ao enfoque do jogo. A primeira chance do Estevão, que começa bem, ele não acerta o gol, acho que estava afobado, estava nervoso, querendo mostrar serviço, querendo mostrar algo diferente, meio que se perdeu. O Porto teve uma boa chance com o menino Rodrigo Mora, acho que o Samu tentou atrapalhar a vida do Gustavo Gomes, era um cara truculento, corpudo, que focava muito no jogo físico, mas o Gustavo Gomes até que conseguiu antecipar e segurar bem ali o Samu no miolo da defesa. O Porto teve algumas boas jogadas, o Everton também fez boas defesas, pelo menos eu conto 2 boas defesas que o Everton fez, mas conforme o jogo ia passando, o primeiro tempo ia passando, o Palmeiras ele começou a tomar conta das ações. Ele ajusta o meio de campo, ele se acerta. No final do primeiro tempo, acho que o Palmeiras tem 20 bons minutos, começa a pressionar o Porto, tem o lance do gol que o Estevão atrapalha o Richard Rios, né? Quando a bola vem cruzada, se o Estevão não chuta e o Richard Rios acerta o chute dele, ia ser gol, ele estava muito mais preparado na jogada, muito mais inteiro. O Estevão atrapalha ele, o goleiro faz a defesa, a bola sobra, ela vem no Felipe Anderson que chuta para o gol, o goleiro faz uma defesa monumental, o goleiro do Porto, vai muito bem, depois ela sobra, se eu não me engano, o Flaco Lopes, ele tira o zagueiro, tira o goleiro, chuta no gol, acho que é o Marcano que tira a bola com o pé esquerdo, tá? Se eu não me engano é o Marcano, e foi a grande chance do Palmeiras no primeiro tempo, tá? No segundo tempo, o Porto meio que sentiu o Palmeiras, e o Palmeiras evoluiu em todos os quesitos, principalmente quando ele tira o Felipe Anderson, o Abel tira o Felipe Anderson.
O Palmeiras ele começa a evoluir taticamente, ele consegue ocupar de melhor forma os espaços. O Porto é um time muito... Independente do Porto ser europeu, tá? É um time de terceira prateleira da Europa hoje. Mas é um time europeu. E isso a gente deve levar em consideração. O Porto sentiu o cansaço, sentiu o físico, recuou, estava segurando bola, estava fazendo cera. Você via 70 minutos de jogo, o Porto fazendo cera. 80 minutos de jogo, o Porto fazendo cera. O Palmeiras estava mais inteiro, era um time mais físico, estava entregando mais, tentou, teve bola do Murilo na trave. O Palmeiras realmente tentou de todas as formas. Teve uma bola do Alan que o goleiro fez uma boa defesa. A única ressalva que eu tenho que fazer ao Palmeiras é que o time estava pilhado com relação às faltas que o árbitro de Honduras estava marcando no jogo. Tá? Acho que eu senti tanto o time do Palmeiras quanto o Abel um pouco pilhados assim. E isso acaba afetando, né, a concentração. Agora, se a gente for falar de todas as métricas, o Palmeiras esteve bem melhor do que o Porto. Palmeiras esteve melhor no técnico, no tático, no físico e no anímico. Palmeiras sobrou no segundo tempo contra o Porto. O problema é que faltou capricho na hora da finalização. O Palmeiras tem esse problema, o Palmeiras do Abel. Né? Falta um pouquinho de capricho na hora H ali. Quanto ao Estevão, começou bem, acho que foi decaindo, acho que foi acertada a mudança do Estevão. O Palmeiras, quando muda alguns jogadores, vai muito bem. O Abel vai muito bem. Vejo o Palmeiras passando até em primeiro colocado nesse grupo. Não vejo o Porto superior ao Palmeiras. Até porque o que vale no Mundial como critério de desempate é o saldo de gols. Acho que o Palmeiras vai conseguir ter saldo melhor do que o Porto. No enfrentamento, o empate já garante o Palmeiras. E a gente tem o Botafogo. O Botafogo acho que é uma boa demonstração para um brasileiro que a gente tem que tomar cuidado e ir com calma sobre algumas coisas. Eu vi gente falando que o Botafogo ia meter 4, 5, 6 no Seattle Sounders, que é o time dos Estados Unidos, time da Conferência Leste, sexto colocado. Né? Não é um grande time, mas tem lá seus jogadores. Tem o Pedro de la Vega, tem o Rusnak, que é o artilheiro deles, bom jogador. Né? Tem algumas boas peças ali. O próprio goleiro Frei é um bom goleiro, mas nada muito maravilhoso. O Botafogo começa bem o jogo, tem o lance do primeiro gol. O Alex Telles coloca a bola na cabeça do Jair, o Botafogo sai na frente. Tem o segundo gol, o lance do Igor Jesus, que é o cruzamento do Vitinho. Cabeceia muito bem. E o Botafogo controlava o jogo, o Botafogo dominava. Acho que o único problema ali é que o Botafogo deixava uma vez ou outra o Seattle Sounders escapar. Tem um lance no segundo tempo que a bola chega na cara do John, literalmente, e falta qualidade para o jogador deles chutar, se eu não me engano. Acho que é o próprio Rusnak, se eu não me engano, que não consegue o chute. A bola acaba sobrando para o John. O Botafogo toma o primeiro gol. Tá? O Botafogo toma o primeiro gol. Sente muito. Não sei se é o nervosismo da estreia, não sei se é a questão de estar controlando o jogo e deixar o Seattle Sounders entrar, atrapalhar os planos, porque o Botafogo sentiu muito o final do jogo, tomou pressão, tomou aperto, foi um sofrimento desnecessário para o Botafogo. Eu não sei como serão as condições do Botafogo contra o Atlético de Madrid. Tá? A gente está falando de um europeu de primeira prateleira. Acho que o Botafogo não tem muito o que perder nesse jogo, tá? Porque o Botafogo, para passar, ele precisa, no mínimo, fazer 4 pontos. No mínimo. E tudo vai depender de como vai ser o saldo de gols que o Atlético de Madrid vai ter contra o Seattle Sounders, tá? Então, o empate é válido, a vitória mais válida ainda, a vitória classifica o Botafogo, e o Botafogo vai ter que ir para cima. Não vejo o Botafogo preparado, mas também não vejo o Atlético de Madrid como esse bicho papão inteiro. É um time muito forte, muito qualificado, muito bom, mas está faltando um pouquinho. Tá? Acredito que de todos os brasileiros até agora, tá? Não vou ficar falando muito do Fluminense nem do Flamengo, quem eu vejo como melhor preparado é o Palmeiras. E isso só demonstra como o Palmeiras levou o ano a sério, as competições que ele teve a sério, o planejamento foi sério.
Nessa parte a Leila Pereira dá uma aula, tá bom? Ficamos por aqui. Por enquanto eu me despeço de vocês. Quero saber como que vocês enxergaram esse primeiro dia, qual que é a visão de vocês. Deixem nos comentários, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal para dar mais engajamento pra gente, porque eu quero saber da opinião de vocês, galera, beleza? Por hoje eu me despeço. Tá tendo Benfica e Boca. O Boca, a última vez que eu dei uma olhada na TV tava 1 a 0, vou ver aqui de novo. 2 a 0 pro Boca. Entendeu? Olha só, eu esperava o Benfica ganhando esse jogo aí. Olha como a gente é pego no engano, tá vendo? 2 a 0 pro Boca. Vou dar uma olhada no jogo e amanhã falaremos mais sobre esse segundo dia de competições na Copa do Mundo de Clubes. Por hoje é só, gente. Falou pra vocês.